ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que brincava muito de estátua quando era criança, Thaís Alves. Pior que brincava mesmo, eu amava brincar de estátua. E aí você deve estar aí na sua casa ou onde você escuta o nosso podcast pensando, meu Deus, que cacete é essa abertura? Do que vocês estão falando? Porque hoje, pessoas, estamos aqui para revisar, voltar aos nossos reviews de quadrinhos do Doctor Who, para revisar Gaze of the Medusa, os quadrinhos do Quarto Doutor. Cara. Exatamente. Ao lado de Sarah Jane Smith, aquela companhia maravilhosa, fofésima que a gente adora. Sim, aquela minissérie de 5 edições que saiu na Titan Comics, que depois já saiu encadernado e tudo mais. Isso. Que tem aí uma baita aventura legal que tem muito cheirinho de coisa da era Tom Baker, bem como deveria ser. Ela consegue emular muito bem a época que era pra ela estar passando. Com certeza, tá bem bacana essa HQ e foi o que a gente escolheu pra revisar hoje. Já faz muito tempo que a gente não fala de quadrinho aqui, né? Então... Lembrando que, né, esse DWBcast, ele tá recheado aí de spoiler de Gaze of the Medusa, então fica a dica pra você ler ele antes de escutar o DWBcast, para evitar a gente estragar a sua experiência. Mas vamos primeiramente para Londres do século XIX. Isso. E depois a gente fala mais sobre Gaze of the Medusa. Vamos lá! Então vamos aí pra mais uma história na Inglaterra vitoriana, que é bem comum em Doctor Who, né? Essa história se aparece, né? Mas a gente teve muitas histórias. Sim. E aqui estamos no ano de 1887. Sim, como eu tinha falado, na abertura do século XIX, Londres, né, cara? Exatamente. Um setting que me lembra muito o Ing Chiang, inclusive toda a estética desse quadrinho, né, do Gaze of the Medusa, lembra muito esse arco. Inclusive a roupa que o doutor usa, que é essa roupa meio de Sherlock, a roupa que ele usa em Tales of Ing Chiang. Muito legal. O Diago e o Litfoot, e eles são da mesma época da Jane Vastra. Exatamente. Que é Jane Vastra é Inglaterra vitoriana. Também temos uma outra série muito legal que se passa também, na Inglaterra vitoriana, sim. Que é o Penny Dreadful, né? Toda essa caracterização. Eu sempre evito falar porque eu sempre o finzinho do século XIX. Vitoriano com eduardiano, eu sempre me embanando. Então ali no finzinho do século XIX, aquelas roupinhas bem lindas, eu acho lindos figurinos ali vitorianos. E aí, é aí que se passa essa história do Quarto Doutor com a Sarah Jane. Sim, e é legal você ter falado aí de Penny Dreadful, porque essa história, né, o Gaze of the Medusa, não é que ele seja mas tem cheirinho, cheirinho. Mas é porque ele mexe um pouco com o oculto, né? A gente tem muito... O século XIX, ele... Ainda mais assim, Londres, século XIX... Tinha muito esse ar de mistério sobrenatural, né, cara? Super legal. Eu adoro histórias ambientadas nesse período, porque elas são sempre cheias de mistério e tem essa coisa sobrenatural, ou magia, ou monstro. Tipo, eu acho o máximo. Eu gosto muito mesmo. Sim, e uma coisa que essa HQ faz, né? Primeiro que assim, eu gosto bastante dessa HQ, né? Dificilmente vocês vão ouvir eu falando que eu não gostei de como HQ. É verdade. A verdade é essa, né? A opinião de Fred é manipulada porque ele gosta de tudo. Eu sou manipulado por mim mesmo, né? Isso. Eu sou bias pra caralho quando eu falo de HQ. Sim. Mas essa aqui eu tenho já uma denúncia! Porque, vamos lá, quando eu peguei pra ler a primeira vez, a gente teve um encadernado hoje, né? Mas aí eu li as versões digitais quando elas foram saindo fininhas e tudo lá mais. atrás. E o lance é que assim, tem logo no começo tem uma cena, a gente vai ver lá o lance da vilã principal, né? A mulher lá com aquele véu. É a Lady Emily. É isso, a Lady Emily, qualquer coisa lá. Carstairs. Isso, e o Ciclopes, a gente também vê um pouquinho ali da Athena com o pai e tudo mais. Mas quando a gente vê o doutor com a Sarah Jane, a gente vê uma cena de bang bang, cara. Sim! E assim, não é novidade pra ninguém, né? Eu falo assim do WBcast há muito tempo. Uma das coisas que eu cresci assistindo foi justamente filme de faroeste. Eu gosto muito de faroeste, em especial faroeste espaguete. E quando a gente vê essa cena do tipo tiroteio, eu pensei, cara, que maneiro. Esse arco, ele se passa um pouco na Inglaterra vitoriana e se passa um pouco na época dos cowboys, cara. Tipo Cowboys and Indians meets Inglaterra vitoriana, sabe? Então, você sabe que tem... mó bait do cacete, é uma bait. Cara. Tem inclusive uma capa que tem os caras no cavalo e os índios e tal, eu falando, gente, mas vai ser uma salada esse arco, hein? Então, justamente, quando a gente comprou a primeira vez, a fininha, quando saiu... A primeira, isso, as edições soltas. A capa me comprou muito, assim, tipo, caralho, vai ter cowboy nessa história. Eu já amo essa história. É nada. E não tem, cara. Não, é bem besta, porque na real, assim, a gente tem uma cold scene. Sim, apesar de não ter abertura, né? Pois é, né? E que aparece essa senhora coberta com esse véu esquisito. Com um negócio de soro, né?
E esses ciclopes estranhos, seres gigantes, né? Com um olho só e tudo mais. Como todo bom ciclope, né? Isso. E eles ciclope meio... 2 olhos. Isso. Não, você tá me zoando? Você vê que o ciclope tem 2 olhos. É verdade. O visor dele tem um olho só. Olha lá, tá vendo? Tem um visor só, é verdade. Não é ciclope. Não é ciclope. Meu Deus do céu. E o lance é o seguinte, esses ciclopes, eles conseguem detectar a presença de viajantes no tempo e ele detecta o doutor e a Sarah Jane. Sim. E neste momento que ele está detectando o doutor e a Sarah Jane, eles estão num show de faroeste, mas eles estão em Londres. Cara. Não, eles nunca estiveram nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos. Não, e é foda, porque assim, só um show. A Sarah Jane, ela me representa muito nessa hora, que ele fala assim, e aí, gostou, Sarah Jane? Ela, olha, quando você falou sobre cowboys e índios, eu pensei, eu não sabia que a gente vinha pra Inglaterra vitoriana. Pois é, mas o caso é esse, né? Foi um puta bait. Não, mas é muito legal, porque nessa hora ele fala do Buffalo Bill. Lá. Isso é legal também. Ele fala do Buffalo Bill, isso é bem legal, é mais uma referência, né? Do tipo, faz tempo que eu não vejo. O doutor gosta de name dropping, ele fala do Buffalo Bill, ele fala do cara Guerra e Paz também. Guerra e Paz? Do Léo Tolstói. E enfim, né? Claro que o doutor não sabe o que tá acontecendo, mas esses Cyclops aí... Scryclops, é difícil de falar, né? Essa palavra. Eles são atacados. Sim. E Nicky, eles são atacados. Tem um cara mais velho e uma moça jovem assistindo porque na real eles cena. meio que já estão... Dá a entender que essa dupla, eles já estão meio que de olho, piadinhas à parte, no Scryclops. Né? Porque o lance assim... porque eles já moram ali e já devem ter visto esses caras antes. O doutor tá meio aéreo, assim, alheio ao que tá acontecendo, não é nem culpa dele, é porque eles não estão ali num caso. Não, eles estão passeando. Eles estão a passeio mesmo, né, cara? Estão passeando, estão de boa. E o lance é que eles são atacados, a menina... que a gente descobre que o nome dela é Athena. Ela salva o doutor, mas os caras pegam a Sarah Jane. Porque, e aí já separou. A vilã, a mulher lá de véu lá... A mulher do véu. A mulher do véu, que eu esqueci o nome toda hora. É a... Lady qualquer coisa? Lady do véu. Emily. Lady Emily. Ela tá lá de olho, né? De olho com o Ciclops. Ela tá lá de olho neles porque ela sentiu, né? Os Scryclops, eles conseguem ver, como a Thais falou, né? Essas anomalias temporais. E elas veem o doutor e a Sarah Jane. Isso. Quando ela vê a Sarah Jane, na hora ela fala, traz a garota. Traz, não machuca. Me traz a garota, traz o cara também se der. Aí no final, né, como a Thais falou eles também, não conseguem. a Athena salva eles ali, que é essa menina que tá de olho, junto com quem vai descobrir que é o pai dela. É o pai dela. Ela dá parece um taco de futebol americano, assim, ela dá uma porrada no bicho. E ela consegue salvar o doutor, mas a Sarah Jane é levada. É levada. Meio a contragosto da Lady Emily, porque ela fala assim, trouxe só ela? Tudo bem, já tá valendo. Ai, tá bom, vai. E aí é maneiro, porque assim, por parte da HQ, ela vai sendo passada em 2 momentos. Ela fica... os diálogos começam em uma cena e terminam em outra. Isso, né? isso acontece bastante. O doutor, ele vai ficar com esses 2 personagens desse elenco de apoio aí, que é o professor, que eu esqueci o nome agora. James. O James e a Athena, que é pai e filha. Isso. E eles levam ele pra casa e tal, e eles explicam que eles são pesquisadores cronológicos. Crononautas, que ele fala, né? Cronoautologia. Que ele estuda como ser um crononauta. Ele estuda o tempo, né? Ele é um cientista. Ele é um entusiasta de viagem do tempo. Isso. Só que ele nunca viajou no tempo nem nada, mas ele sabe por A mais B que viagem no tempo existe, ele tem várias teorias e vários gadgets e tal. E a filha dele acha que ele é meio loucão, mas ajuda ele porque ela é meio uma G.I. Jane, assim, ela tá lá pra porrada. Na realidade, eu acho que a Athena... ela é uma personagem maravilhosa, porque logo nesse começo a gente vê que, ela luta, e ela é uma mulher vitoriana, ela luta naquele vestidinho, tá entendendo? Não, e assim, o pai, ele torce um pouco o nariz, mas ele deixa, né? Ele fala, ele tá de boa. É o que ela faz ela feliz, eu não queria isso pra ela, mas se ela tá de boa fazendo, tudo bem. E não só isso, porque ela acompanha toda essa parte científica do pai, ela tá lá dando apoio para isso. E assim, ela é uma mulher que você vê que é à frente do seu tempo. Sim. Porque ela não tá interessada, ela realmente, né, lá pra frente, a gente vai ver que ela tá interessada num certo rapaz, o pai dela não gosta muito da ideia. Ele fala assim, ela estudou tanto, eu queria que ela ficasse com um scholar, né, um cara que leu, que aprendeu, foi talvez um professor, não com um marinheiro, né, mas é um cara que é marinheiro. E assim, mas você vê que esse não é o foco dela. O foco dela é estar ali junto com o pai, fazer essas missões e tudo mais.
outra coisa que é legal também, que o cara gosta de uma biritinha, né? Ele gosta de uma cachaça, né? Gosta de uma cachaçinha. E ela não deixa ele beber. E ela não deixa ele beber. Então é bem bonitinha a relação dos dois. Você vê que é uma relação de muita cumplicidade. Eles são meio parceiros. São parceiros. Um é o sidekick do outro ali, Eu né? achei bonitinho. Assim, pai e filha trabalhando juntos. Sim, combatendo crime juntos. Combatendo crime juntos. Muito consciência legal. e porrada. Pois é! Nossa, maravilhoso. Alguém faz um pôster disso, né? E a Sarah Jane foi parar lá na mansão da Lady lá do mal. Lady Emily. E ela conversa com a mulher e tal. E ela é muito educada, né? Ela tá assim, ela é olha, desculpa os meus amigos aqui, eles pegaram você com uma certa rigidez e tal, mas é que eles são meio assim, mas senta aí, toma um chá comigo e tal, vamos conversar. E o lance é que assim, lá no que seria a Cold Scene, né? A gente vê que os empregados dessa casa, eles são todos meio zumbificados. A pupila deles é fininha e tal. É bem bizarro. Quando a Sarah Jane entra, que ela vai vendada pra esse lugar, que tiram a venda dela, ela tenta fazer um certo contato com essa criadagem e a própria Lady Emily fala assim, não tenta falar com eles porque a mente deles nem serve mais pra nada. Eles estão aqui só pra me servir. Estranho, Não né? precisa. Bem estranho. Senta aqui, eu não vou fazer nada com você. E ela começa a trocar uma ideia com ela. E a princípio a Sarah Jane finge demência. Tipo, não faço a menor ideia do que você está falando. Ela tem... mas assim, dura 2 segundos. Né, que ela fala, então, e esse lance de viagem no tempo aí? Ela fala, não, isso é impossível, não faz nem sentido, senhora. Ela fala, não, mas não mente pra mim não, porque eu tenho um troço aqui. Ela já tira uma parada tecnológica que não deveria estar ali. Isso. E ela fala, você tá embebida em energia cronal. Residual do tempo. Ela fala, inclusive, esse nome de energia cronal. Tudo tem cronos em algum tem lugar. vários cronos. Porque eles não... É a nomenclatura que eles tinham na época, né? Exato. E ela fala, você tá cheia dessa energia, eu sei que você viajou no tempo, e eu vi que você tá com um companion. Ela chama o doutor, que ela não sabe quem é, né? Isso. Aí ela fala assim, então você descobriu, realmente, eu sou uma senhora do Cronos, né? Uma Chronolady, inventa um negócio assim. Mas ele não sabe de nada, ele é só o meu chofer. Ele só dirige. Eu tenho todo esse conhecimento e eu só peço pra ele dirigir pra mim e ele me leva aos lugares quando eu quero. Então, assim, você vê... Ela faz essa inversão pra proteger o doutor. Exato, você vê que a Sarah Jane é muito safa, né? Que primeiro... Ela joga não sei de nada, finge demência. Na hora que ela vê que não dá certo, ela não titubeia. Ela já manda uma outra verdade, porque ela né? já é companion material, ela já tá viajando ela já tá faz um tempão. tempo com o doutor. Sarah Jane é maravilhosa, ela é jornalista, ela é incrível, ela é o máximo. Eu amo já viu regeneração na frente dela? Também, não, gente. Já foi possuída por aranha. É uma companionzona. Sério, ela sabe o que fazer nessa situação. Isso é muito legal também, já que a gente tá falando sobre o tempo que a Sarah Jane passou com o doutor. Esse arco, né, dos quadrinhos, o Gaze of the Medusa, ele se passa exatamente assim. Eu consegui, né, fazer toda uma conta depois de ler várias vezes, que ele se passa depois dos eventos de Pyramids of Mars, ali com o quarto doutor, mas antes dos eventos de The Hand of Fear. Então, assim, tudo bem que é uma janela um pouquinho grande. Meio aberta. Mas a gente sabe que é depois, pelo menos depois de Pyramids of Mars, e óbvio, antes da saída regular dela ali em Hand of Fear. Exatamente. Beleza, que mais temos aí acontecendo? Não, ainda nessa primeira edição, né, a gente tá indo por edição. Vocês veem que a gente vai misturar também, não vamos mentir. Ainda na mansão lá com a Lady, ela entra naquele corredor cheio de estátuas, ela vê várias estátuas. Não, então, essa é a explicação do porquê que a Lady Coisa lá, ela pediu pra levar a Sarah Jane. Porque assim, quando ela bateu o olho na Sarah Jane, ela já queria. Sim. Aí ela fala, traz pra cá, não sei o quê. E a gente vê que na casa dessa mulher é cheia de estátua. E a gente já imagina que ela tem alguma coisa a ver por conta do... Tem Ciclopes e o título da HQ é... Gaze of the Medusa, né? Mas o interessante dessa série de estátuas, porque são algumas estátuas, é que umas delas parecem tipo antigas, tipo Grécia antiga, Roma antiga, mas outras, as pessoas têm roupas mais modernas, mais próximas do século XIX e tal. Contemporâneos então, à época que eles estão. A Sarah já acha meio esquisita, assim, tipo, olha, porque ela fala que tem um colecionador, que ela é colecionadora. Não, ela fala que ela tá tomando conta dessa coleção pro facilitador dela lá. Aí a Sarah fala assim, então você vai ter que dar uma falada com o seu cara aí, porque tem algumas estátuas aqui que não são tão antigas, né? E aí ela fala, realmente, tem umas que não são tão antigas. Inclusive, deixa eu te mostrar uma aqui. E aí esse é o cliffhanger, inclusive, da primeira HQ. Isso, é o cliffhanger. Que a gente vê que a Sarah Jane é uma estátua. É uma estátua. E a Sarah Jane vê. Ou seja... olha pra própria estátua, exato, cara. Em algum momento do futuro da Sarah Jane, ela vai ser transformada em estátua. Isso. E vai parar nessa coleção dessa velha em algum momento. Como? Não sabemos. A gente não sabe ainda. Não sabe. Fechou a edição. A gente vai, então, pra próxima edição, né? Eu não lembro direitinho, assim, qual coisa aconteceu em qual edição. Eu tô tentando puxar mais uma ideia geral, mas uma outra coisa que a gente vê também
É que assim, o doutor, enquanto tá rolando tudo isso, ele tá lá na casa Isso, do professor e da Athena. Isso, vendo as coisas, perguntando e tudo mais. E aí a gente E o doutor descobre... é muito legal, porque o doutor, ele meio que... Ele finge que não sabe, pra deixar o cara feliz. É muito Não, engraçado. mas tipo, por dentro ele tá muito feliz. Ele tá achando tudo brilhante, tudo máximo. É muito bom que o cara sabe? fala, você conhece alguma coisa sobre... Eu tenho uma revelação pro senhor. Você promete não se muito assustar? legal essa aí cena. o doutor, tá bom, fala aí, o que é? Aí ele, aqueles seres que a gente viu, aqueles brutamontes, eles não são desse planeta. E digo mais, nem são desse tempo. Aí o doutor, nossa, é mesmo, é? É mesmo? Uau, que loucura, hein? Ele, o senhor acredita que viagem cronal é possível? Ele, quem sabe, né? Quem sabe, né? Acho que eu acredito sim. Tudo é possível, né? Ele fala, eu vi coisa ou outra lá da onde eu vim, lá da academia de Gallifrey. Aí o cara, mas Gallifrey é onde? É Irlanda, é isso? Aí ele, olha... Até queria, porque a poesia é melhor, mas não é Irlanda, é um pouco mais longe. Eu adorei essa cena. Os diálogos do Quarto Doutor com o James são muito legais. Sim, é legal porque ele finge que ele não sabe pro cara ficar animado de contar, muito mas bonitinho. aí depois ele meio que libera que sabe. Sim, é muito bonitinho. E isso mostra também como o personagem do James é apaixonado pelo tema que ele pesquisa, né? Sim. E o E a lance é o sociedade seguinte... deixa ele meio loucão, né? Tem isso também. Porque não, como super. ele investiga essas coisas... Óbvio, né? Todo mundo acha que ele é o velho doido. O velho louco, o velho louco. E o lance é o seguinte, né? O doutor fala que a amiga dele foi pega e o James tem uma história prévia com a tal da Lady Emily. E ele explica, olha, seguinte, o que aconteceu foi o seguinte... E essa é a hora que é maneiro que é contado em uma parte ele que fala, outra parte é a Lady Emily que fala. O que aconteceu foi o seguinte, eu conhecia ela antes, ela tinha um artefato chamado Lamp of Kronos, que é tipo como se fosse uma... Ela parece uma vela, na real. né? É uma lâmpada, uma vela. Cilindro. Um cilindro de luz. Aham. Que era do marido dela. Sim. E que aparentemente tem o poder de manipular o tempo ou algo assim. Ele abre portais, ele traz coisas, tem essa parada. E aí ele vai falando pro doutor, né? E a Lady vai contando pra Sarah Jane também. Fica esse jogo, né? É muito bacana. É muito bacana a narrativa que faz nessa hora. Coisas e que aí... só quadrinho faz pra você. Não, daria pra ver isso em série também, né, cara? Mas no quadrinho... mas fica legal, né? Fica a bom, narrativa. fica maneiro. Fica bacana. E aí a gente vê, tem uma hora que o doutor até fala, isso é o tipo de coisa que é tecnologia roubada, tipo... Isso não era pra estar aqui, isso caiu em mãos erradas em algum momento e agora tá sendo usado assim. E isso Alguém não é nem... acidentalmente deixou cair, alguém veio e se aproveitou e não é pra estar em mãos erradas. E ele até fala assim, que não é nenhuma coisa inteira, né? É um teco de alguma máquina. Isso, não, é uma coisa super randômica. Assim, lembra, não é a mesma coisa, tá longe de ser a mesma coisa, mas me lembrou um pouco o que acontece em Next Doctor, o melhor especial de Natal da série inteira. Na opinião só do Fred, na opinião tá? de todo mundo com bom senso. Não é verdade. Porque o Jackson Lake, também conhecido como o próximo doutor, ele tem as memórias retidas do doutor porque ele pegou um cilindro, um cybercilindro que tinha umas memórias do doutor. Exatamente. Mas assim, era um troço solto que vai pra mão de uma pessoa que não tem conhecimento de nada e isso afeta a vida dele de certa forma, né? Não é, nesse caso não tem nada a ver com Cyberman nem nada, mas também é um artefato que é só um pedaço que cai nas mãos de pessoas que não deveriam e roda um plot inteiro em cima. Exatamente, é mais ou menos por aí. E enquanto a Lady tá contando pra Sarah Jane, ela explica, né, que ela era casada com esse cara, o cara encontrou o artefato, ela perdeu 2 bebês. Sim. E essa é a motivação dela. Eu quero voltar no tempo pra ver se eu recupero meu marido e meus filhos. A motivação dela, na real, mais pra frente a gente vê que é mais pelos filhos até, né? Cara? Mais pelos filhos. Ela é muito amargurada por conta dos filhos, mas tem uma outra coisa também que ela revela, que é o porquê que ela tá sempre com esse véu, né, cara? Pois é. E aí isso é uma coisa que... Eu lembro quando eu li a primeira vez, foi meio bola cantada, eu já imaginava que era isso. Assim, né, que gente? ela tá petrificada. Exato. Ela não é inteiramente petrificada. Petrificada é foda. Frecada. Ela não é totalmente petrificada, mas ela tem partes dela que estão, por exemplo, a mão dela é meio de pedra. A mão é toda de pedra. O rosto é meio um pedaço. O rosto tem partes sim, partes não. Então, assim, qualquer coisa que tenha estatuado essas pessoas todas fez um pouquinho nela. Ela conta que quando ela teve a primeira experiência ali com o tal do cilindro ali, a lâmpada do Cronos lá, foi um episódio, inclusive, que tava com o professor James lá, e aí foi uma hora que abriu lá um portal, deu um pico de energia, e ela foi exposta a uma energia que veio do outro lado desse portal, Isso. e ela ficou meio petrificada, e aí também começou essa relação de
rivalidade, assim, entre os dois. De inimigos mesmo, entre o professor James e a Lady Emily. O lance é o seguinte, né? Provavelmente esse professor tinha uma certa fama de mexer com essas coisas. A Lady Emily foi atrás dele. Só que como ele não consegue manipular o objeto, porque a tecnologia da época é muito rudimentar, ela fica putaça com ele. Sim. E eles meio que acabam se separando. Tipo, ela fala assim, eu vou fazer sozinha mesmo. Sim, até porque a gente vê que a lâmpada, né, fica... Toda hora eu vou chamar de vela, porque parece uma vela pra mim. Parece uma vela, ela é cilíndrica, né? A lâmpada fica com ela. E nisso, ela consegue meio que um contato com os Scryclops. Exatamente. Os Scryclops vêm desse lugar. Exatamente. Eles são seres que eles conseguem ver um pouco no passado e um pouco no futuro. Tem uma limitação, mas eles têm esse poder. Só que eles não têm muita precisão. Tipo, eles... Vem coisas. A gente não sabe, mas a gente não sabe, por exemplo, pelo que fica implícito, é que assim, não é muito exato, não. Eles veem coisas, mas não dá pra dizer se é passado, ou se é futuro, se é longínquo ou se é recente. Você entendeu? Assim, não, uma coisa meio... Pelo que eu entendi, assim, eles conseguem ver até um pouquinho no futuro, assim, não são horas. E isso que não é preciso. Entendi. O que o doutor fala, porque o grande lance é assim, vai ter... Uma hora que aí o doutor ele vai ter que ir pra salvar a Sarah Jane. Sim, claro. Dá errado e ele tem que voltar junto com a Athena. E aí ela fala, por que ele tá correndo? Ele fala, porque os Scryclops, eles conseguem ver no futuro. Eu não sei exatamente o quanto. Então, assim, às vezes eles vão ver 5 minutos e a gente tem tempo de sobra. Recentezinho, né? Ou eles podem ver 1 hora. E aí eles já viram que a gente tá aqui e aí não vai dar tempo. Eles já estão aqui. E é o que acontece. Exatamente. Porque eles já viram muito à frente... E aí eles conseguem pegar o Doutor e a Athena. O grande lance é que a gente não sabe por que eles conseguem isso. E a Athena chega à conclusão. Eles sempre enxergam aonde tem a porra da vela lá da lâmpada. Da lâmpada, exatamente. Eles estão ligados com o lance de viagem no tempo. Manipulação de tempo. Até então, eles não o doutor não sabe que os Scryclops têm ligação com a lâmpada. Não. E a gente descobre que tem. E aí é o que ele fala, tipo... se eles são seres que veem essa disfunção coronal toda... Aí ele tem uma hora que ele faz um negócio que faz a luz da lâmpada ficar mais forte. E aí o que rola é que, assim, a alusão que o doutor faz é que, da mesma forma, quando a gente olha pro sol, a gente fica meio cego, como eles enxergam, né, essas energias cronais, é a mesma coisa. Luz da vela lá, da lâmpada, cegaria eles. Isso. É meio que um tiro no escuro, mas dá certo. Ele consegue ali neutralizar o perigo por hora. Exato. Enfim, o plot vai rolando, né, tem todo esse diálogo da Madame Emily ali com a Lady Emily, enfim, com a Sarah Jane, né, pra ela meio que tentando barganhar com a Sarah Jane pra tipo, me ajuda, que me traz esse teu chofer aí, a gente dá um jeito. E, eventualmente, tem uma hora que o doutor ele chega ali perto onde tá a Sarah Jane, e é muito bom, porque vai o doutor, o professor e a Athena, né? Quando eles chegam na mansão, eles são meio interceptados pelos Scryclops. Lógico. E aí ele fala assim, eu vou lá tentar parar a véia e vocês fogem. Não fica aqui porque senão vão pegar vocês. E eles não escutam, né? Porque o lance é que o professor quer meter o pé e a Athena fica, não, a gente não pode deixar ele sozinho. Porque ela tem esse meio senso de justiça, né? Sim, ela que salvou ele já, né? E o doutor, o pai fica meio a contragosto ali, mas ele tá vendo que é uma coisa que a filha acredita e ele fica com a filha. Isso. Você vê que não é que ele seja um covarde, é que ele tá obedecendo o que o doutor falou. E outra, eu acho que por conta deles já terem um histórico meio assim, que ele quer ir embora também. Não, e a filha dele também, né? Ele quer proteger a filha. A filha que se mete no perigo. Pois é. Enfim. Ela se mete muito mais no perigo do que ele. Sim. Ele é um cara da ciência, ele não é um cara de ação. Ela é a menina da ação. Exato. Aí, enfim, a gente vê que o doutor ele chega pra resgatar a Sarah Jane e a técnica dele é maravilhosa, que ele chega assim, ô Sarah Jane, quanto eu já não te falei? Pra não ficar sendo pega aí, sendo raptada. Não vai acontecer mais isso. Desculpa aí, gente, tamo indo embora. Desculpa, gente. E aí a Lady Coisa, ela para eles, aí a Sarah Jane falou, tá bom, que você acha que isso vai funcionar? Aí ele, você vai ver, um dia ainda funciona. Um dia, quem sabe? Sempre vale a pena tentar, né? Pois é, só que aí é uma merda, porque nessa... A Lady Emily, ela saca que o doutor não é só um chofer. Porque ela fala assim, você mentiu pra mim, você tá falando que você que é a senhora do Cronos aí do tempo... Você sabe mais que ele, que ele não sabe nada, que ele só dirige... Só que essa é uma atitude de quem sabe demais. Então agora, os dois vão pra merda junto. Exatamente. Porque os dois sabem demais. Aí ela até fala assim, ele fala, falei alguma coisa errada? Aí a Sarah Jane, não, você só fez a tática que eu tinha feito pra te livrar... Dá errado. Você só cagou tudo que eu consegui fazer até agora. Parabéns, com essa mulher. Viu? Parabéns, você conseguiu. Mas não tem jeito, né, gente? Enfim, plot rola. O grande lance é que, em dado momento, as duplas meio que se alternam. Porque os Scryclops vão pegar a Athena e o professor
E aí quando fica naquela maluquice, tipo, vai Cyclops pra cá, a mulher quer jogar eles dentro da negócio de fazer estátua, né? Jogar as energias nessa dimensão maluca, que a gente nem sabe o que é ainda. Não, é só um monte de túnel escuro. Não, a gente não sabe nem o que acontece se você entrar nesse portal da lâmpada. Não sabe. E aí, o que acontece é que a Sarah Jane fica com o Professor James e o Doutor fica com a Athena. A Sarah Jane com o professor vão parar nessa dimensão maluca do outro lado. Do outro lado. E o Doutor com a Athena. E o Doutor com a Athena conseguem vazar, mas eles pegam a lâmpada antes. Isso. Porque assim, só pra tentar, né? Se você não leu HQ, vamos tentar situar vocês. A mulher, a vilã, abre um portal e a Sarah Jane com o professor passam pra dentro do portal. O portal se fecha, o Doutor passa a mão na vela, lá na lâmpada, e vai embora com a Athena. Isso, foge. E é justamente nessa hora que a gente vê o lance de que os Cyclops vão perseguir eles, ele vai cegar eles, inclusive, com a luz da própria lâmpada. Isso. Porque eles estão lá dentro dessa dimensão, a Sarah com o Professor James, e aí eles começam a ver coisas dessituadas do tempo. Eles começam... Tudo estátua, inclusive. Tudo estátua. Ele começa a ver, nossa, mas isso aqui, porque o cara tem cabeça, ele estudou, ele sabe, parece uma luta do século 5 ou 6. Isso aqui parece uma espada de não sei quando. E olha, ela tá novinha. Sim, então, e isso é maneiro porque, assim, o professor... Eu gostei dessa parte. Ele é um estudioso de viagem no tempo, né, ali na época dele, mas ele também é um entusiasta de mitologia grega. E tem conhecimento de história ele fica também. O tempo inteiro recitando Homero. Isso! Tanto tem uma hora que a Athena até fala... bem, o nome da filha dele é Athena. Pra começar, né? Tem uma hora que a Athena fala assim, pai, você vai ficar citando o Homero agora? E ele fala, sempre é hora de uma citação, não sei o quê. E aí quando ele cai nesse lugar que tem um monte de coisas situada no tempo, ele aponta, ele fala, isso aqui foi era a Batalha na Grécia Antiga. Aí ele fala, essa espada aqui não era pra estar aqui desse jeito, porque ela, pelo que eu tô vendo, ela é da época da Era do Bronze. Isso! Tipo, não é, isso aqui é muito antigo, não era pra estar aqui, muito menos ela tão tá conservada. Nova. Isso. É uma espada. O que o Museu de Londres não daria por essa espada, ele fala. E aí a Sarah Jane fala assim, ela vai ter que ter uso antes disso, porque... Nessa hora que aparece um dos Cyclops passa pro portal junto com eles, né? E aí, essa é muito maneira que na hora que eles caem, né? Caem os três, os Cyclops, a Sarah e o professor. O Cyclops, ele ao invés de tentar pegar eles, ele foge. E a Sarah Jane vai atrás, aí o cara fala assim, o professor, mas você tá indo atrás? Você tá indo atrás? Ela fala, você quer ir pra direção que ele ficou assustado? Se esse bicho tá assustado, imagina o que tá vindo atrás dele. A gente vai junto. Pois é. Vamos pra frente, não pra trás. E quando eles encontram, depois que eles encontram as espadas e tudo mais, eles encontram o Cyclops transformado em pedra. E aí a gente sabe o que é. Porque essa ameaça que até então a gente achava que era uma grande ameaça, foi pego. É só uma por coisa. Por algo muito maior. E aí a gente vê que é o que o professor fala na hora, né? Que é a Górgona. Ele fala, é a Górgona, é a grande medusa, não sei o quê. E a gente vê que é um bichão, né? É um bicho gigantesco. Uma mulher serpente gigante. Uma coisa monstruosa, é enorme. A princípio ele salva a Sarah Jane assim um pouquinho, né? O lance é que ela fala assim, o que tá acontecendo aqui, em algum momento vai parar na casa da Lady Emily. Ele fala, como é que você sabe? Ela fala, porque eu me vi lá eu vi a minha como estátua. Então essas estátuas provavelmente vão parar lá em algum momento. Em algum momento do tempo. Ao ponto que a minha também vai parar lá. E ele fala, não, a gente pode impedir, não sei o quê. E ele tá com a espada e o escudo. E ele vai meio pra pagar de cavaleiro, né? Ele fala, não, eu vou te proteger, não sei o quê. E tadinho, ele protege ele. Consegue. Ele protege ela, né? Assim, o lance é que o raio da Górgona, da Medusa, pega nele, mas por conta do escudo ela reflete errado. E aí pega um pedaço do rosto dele. Ele fica meio que nem a Lady, ele fica meio metade pedra, metade humano. Com a diferença que a Lady ainda se mexe mais, né? Ele fica bem zoado. Ele fica mais petrificadinho. Mas não adianta, porque mesmo assim a Górgona vai lá e petrifica a Sarah Jane inteira. E aí ele desiste, tipo, ele fala, perdão, você foi, eu não pude ajudar, e ele vai se esconder da Górgona lá. Eu não consegui te ajudar, e aí beleza, Sarah Jane petrificada. Pois é, então assim, o que tinha acontecido com ela já aconteceu. Já aconteceu, beleza. É ponto fixo do tempo, né, gente? Que é inclusive o que o doutor fala, isso aconteceu se você sabe que isso aconteceu com você, eu não tenho como mudar. Não tem como, não tem como voltar. Lá do outro lado do portal, a gente tem o doutor com a Athena tentando descobrir qual é dessa lâmpada. E eu gostei dessa parte, porque ele leva ela até a Tardes. Ela entra na Tardes, olha e fala, nossa, é maior por dentro, né? Aquela coisa. É muito Companion Matthew. Gente, essa história. O tempo todo você tá, ai meu Deus, Athena pra Companion, Athena pra Companion. Inclusive, porque por conta do que acontece no final. Ela não se assusta, ela não fica com medo. Ela acha o máximo. Ela tá falando, gente, que bacana. É muito legal tudo isso. Mas se a gente vai pensar, ela é mais Companion nessa
nessa HQ do que a própria Sarah Jane. Porque a Sarah Jane tá petrificada ela tá... a grande parte do tempo. 70% da HQ ela tá petrificada e nos outros 30% ela tá com outra pessoa. Quem ajuda mais o doutor é mesmo a Athena. E mais, a Athena já tem um pequeno conhecimento de viagem no tempo por conta do pai. Então as coisas, todas as leis e coisas que o doutor tá falando pra ela não é totalmente absurdo. Ela fala, beleza, isso é possível, vamos lá, o que eu faço, sabe? Quando o doutor legal essa atitude dela, sabe? Quando o doutor mostra pra ela tardes, é aí que meio cai a ficha. Ela fala, peraí, você é um crononauta? E ele fala, pode-se dizer que sim. Ele fala, então meu pai não tá tão louco. Ela fala, então meu pai não tá muito louco. Bonitinho. O tempo e o dinheiro que ele gastou não foi à toa, isso realmente existe. E ele fala, infelizmente ele tá alguns séculos atrasado, mas sim, o seu pai em outra era seria um homem brilhante. Não, é o que ele fala. É muito bonitinho. Eu não acho que ele é louco, eu acho que ele é brilhante, ele infelizmente nasceu cedo demais, né? Basicamente isso que ele fala. Mas tudo que ele sabe faz todo sentido, ele tá na direção certa na pesquisa dele, né? Pois isso não é dito na HQ, mas se a gente parar pra pensar, talvez algum estudo que vá ter mais pra frente de viagem no tempo no mundo foi graças ao estudo desse cara, Com certeza, cara. Nossa, é muito legal essa parte. E aí, qual é o grande lance? Ele faz ali uma gambiarra, uma ligação direta. Faz uma gambiarra, pega uns fios. Não, um tubo. Aqueles tubos, né, mano? Ele pega um tubo lá na tarde e liga na lâmpada. Aí ele fala, Athena, vai me falando aí que eu estou acender. Aí ela vai falando. É muito legal, né? Aí, enfim, acende e aí ele fala, legal, a gente já consegue passar pro outro lado. A gente consegue abrir esse portal e conseguir ir atrás deles, né? Quando eles vão pro outro lado, e aí eu acho que a gente já deve estar na terceira ou quarta edição da HQ, eles vão pra essa outra dimensão e eles veem que essa dimensão, ela é no passado da Terra, né? Isso, eles percebem que, isso aqui tá parecendo... O doutor vê, né? Não, isso aqui tá parecendo Grécia, isso aqui tá parecendo coisa mais antiga, a gente não tá mais no século XIX e tal, pá. E a Athena tá achando tudo muito maravilhoso, né? Sim. Porque ela nunca passou pra essa dimensão. Sim, não, pra ela tudo é uma maluquice, né, cara? O lance é assim, ela tá ali pra salvar o pai. E a Sarah Jane, o doutor quer salvar, né? Ela não quer salvar a Sarah Jane, que ela nem conhece. Não. Mas o grande lance é que, assim, eles estão andando ali e eles acham o professor. E nessa ele já tá todo, né, meio de pedra. Já tá ferrado, já. E aí que o doutor chega à conclusão. Ele fala assim, ele pergunta o que foi. Aí o doutor conta sobre a medusa. Aí ele fala, então deve ter sido uma medusa mesmo. Aí ele fala, peraí, mas o ser mitológico, aí ele fala, não é bem o ser mitológico, mas é o que inspirou o ser mitológico. Ou seja... Aí ela fala, mas ele transforma em pedra com os olhos. Ele fala, o que ela faz, porque nisso ele já mostrou a Sarah Jane. Aí ele fala, o que ela faz é que ela deixa as vítimas dela num êxtase temporal. Ela dá um trave na pessoa, transforma ele em pedra e ele fica preservado congelado no tempo, o tempo que ela precisar, e quando ela tá com fome ela vai lá e suga a energia desse bicho. E ele fala assim, as pessoas quando elas estão petrificadas, elas não estão mortas, elas estão vivas dentro dessa... Elas estão em pause. Como se fosse essa carcaça, mas mortas elas não estão. E ele começa a falar, né, que tipo, na verdade isso é um alienígena que inspirou a lenda da Medusa, como sempre o Dr. Who trazendo uma origem alien para todos os nossos mitos. Sim, inclusive ainda vai ter mais nessa HQ. Tá chegando um bem legal, Sim, inclusive. E outra coisa que ele fala é que ele tá falando dessa energia e da pedra e de petrificar, e ele fala, inclusive, dizem por aí que os Weeping Angels fazem coisa parecida, mas eu acho... você acredita. Mas eu acho que eles são só um mito. Se é que você acredita neles. É muito maneiro que ele fala. Olha que legal. Porque ele começa a explicar o que cacetes é essa trava temporal, essa estase temporal. Estase temporal. E aí ele fala assim, existem várias raças que fazem isso pra preservar alimento, como é o caso dessa medusa. Da medusa. Mas tem raças que fazem isso em si mesmas. E aí ele fala... Né? Se você acredita, eu não acredito, mas eu não sei. Se você acredita, tem dizem por aí. Dizem por aí que, né, tem essa raça de anjo aí que ela se petrifica e ela só se move quando ela quer, pra economizar energia. E é justamente aquilo, né? A gente vai ver lá em Blink, mais pra frente um monte de coisa, apesar do Moffat ter mudado algumas coisas, mas o Weeping Angel, ele faz isso. Ele se preserva em estado temporal, né, cara? Exatamente. Ele até fala, dizem que ele funciona assim quando você não está olhando pra ele, né? É muito legal. É muito legal. Cara, eu acho muito legal essa noção. Viu noção... como o doutor já sabia? Então, mas é muito legal essa noção de que ele sabia, mas nem ele acreditava. Porque a gente tem muito essa coisa de, o doutor sabe de tudo. Cara, tem muita coisa que ele sabe que ele não acredita, que ele fala, essa porra não existe. Ou que ele só sabe de ouvir falar.
tá lá. Ele não tá em todos os lugares ao mesmo tempo, por incrível que pelo pareça. amor de Deus, né? Outra coisa bacana que o doutor diz nessa hora, que ele fala assim, eu tenho que salvar a Sarah Jane porque o brigadeiro vai ficar bravíssimo comigo se eu não voltar com ela inteira. Ele fala, já imaginou? Se eu Já não pensou? volto com ela, que merda que dá. Imagina, o brigadeiro vai ficar pistola, mano. Não posso voltar sem ela, né? E é muito legal que também é nessa hora que estão só os três, se eu não me engano é nessa hora, que o professor vai dando hints sobre o noivado da filha. Isso. Que ele fala assim, que ele vê que ele tá pra morrer, né? Aí ele fala, minha filha ela tá com esse cara, esse tal de... eu acho que ele fala Sullivan, não fala? Não, é só no final. Isso mesmo. Ele é fala o cara assim, da Marinha. Ele é um médico da Marinha. Isso. Aí o doutor médico da Marinha, aí ele é médico da Marinha, eu não sei, eu não gosto muito disso, eu não sei o quê. E aí você fica com aquela pulguinha atrás da orelha do que é, né, cara? Pois é. Mas E eu aí, não desconfiei em nenhum momento. eu desconfiei. Eu não desconfiei. Eu não sei se eu desconfiei, porque eu não lembrava disso, Imagina, tá? eu nem me liguei. Não, eu não lembrava disso, mas quando eu fui reler... Quando eu fui reler, eu fiquei eu lembrei na hora, mas eu não sei se é porque eu já tinha lido. Você já tinha lido. Eu não sei se da primeira vez eu matei, acho que não. Não, eu não matei. Eu falei, é um cara aí que ela conhece. Bem, sei lá quem é o cara. E aí qual é o lance? O doutor, ele vê. Tem uma hora que a gente vê lá o bichão, a gente vê a medusa. E o doutor, isso é muito maneiro, porque ele vai dialogar com ela, ele não vai brigar. Outra coisa legal de falar, legal que você falou, né? Que ele vai dialogar. Na hora que eles entram no portal, a Altena fala, mas você não vai levar nenhuma arma? E ele fala assim, eu nunca resolvi nenhum problema com arma. Eu não preciso delas. É muito legal. É muito legal. De novo, né? Sempre ele o doutor fala, com essa mensagem. De arma quando você tem uma chave de fenda, Exatamente. Sim. Muito legal. Não, e aí, beleza, vamos lá. Isso tudo tá acontecendo nesse mundo louco lá da vela, da dimensão. E o lance é que a Lady Coisa lá, ela ainda tá na Terra. Não, ela ainda tá na Era Vitoriana com alguns Scryclops. Isso. E ela fala, seguinte, vamos seguir, vamos ver onde é que ele tá. Vamos procurar. Ele roubou minha vela, minha lâmpada, vamos lá pegar. Vamos atrás deles. E aí, isso é foda, porque assim, o doutor, ele precisa ter uma certa noção de trancar as coisas. Porque ela chega, ela vê que a lâmpada tá ligada com um tubo de PVC gigante indo pra Tardes. Ela fala, o que é isso que ele ligou nesse vessel, né? Nesse espaço aqui, nessa caixa. Aí quando ela entra, ela vê a Tardes por dentro, ela entra na Tardes, Ela entra na Tardes. O doutor deixou a Tardes aberta. E aí ela fala, se eu tenho esse troço aqui, a vela lá, a lâmpada, ela não é porra nenhuma. Não preciso mais dela. Ela é só brincadeira de criança. Eu preciso pegar esse cara de volta, porque eu não sei dirigir esse negócio. Ele é o cara que sabe dirigir. Se ela soubesse, fudeu. Não, se ela soubesse. Não, já era. Já era. Aí ela fala assim, eu preciso que a gente vá lá pegar ele, porque ele vai dirigir pra mim. Eu vou escravizar esse cara, e aí eu não vou ter limite das minhas coisas. Eu vou fazer ele dirigir, a gente vai fazer o que for. E aí o portal tá aberto, ela entra com os Scryclops no portal. Aí todo mundo entrou no portal. Aí todo mundo tá nessa dimensão maluca. O doutor, ele tá trocando uma ideia com a Medusa. Ele fala assim, seguinte, eu sei quem é você. Aí ela, você é humano. Aí quando ela tá falando, ela fala, peraí, não é humano. Não é humano. Você veio de um lugar muito longe. Aí ele você fala, tem muita energia do tempo. Inclusive, se eu quiser, eu petrifico você e eu me alimento só de você por uma eternidade. Ela fala assim, nossa, eu me alimentaria de você por séculos. Ele, muito mais do que séculos. E aí ele vai muito legal. Aí ele fala assim, eu sou de Gallifrey. Aí ela pensa, fala, Time Lords. Ela fala então ela sabe, ela entende o que Não, mas isso deixa ela mais puta, que ela fala, puta, agora que eu vou te comer mesmo, porque você tem muita energia. Você tem praticamente infinita energia perto de um humano comum, pois né? De um terráqueo. Pois é. Enquanto ele tá lá discutindo com a Medusa, a Athena tá com o pai, porque o pai tá meio convalescente já, tá meio caído. Já ela tá fala, ruinzinho. ela fala assim, calma, a gente vai te tirar dessa. E ele fala, olha, eu sei que eu tô nas últimas. Eu não concordo muito com o lance do seu noivo, mas ele é um rapaz bom. Se você quiser ter minha bênção, ela fala, não precisa falar isso. Não, pai, para com isso. Assim. Só que nessa hora chega a Lady Emily com os Scryclops e ele, ao invés dele fugir, porque ela fala, pai, foge, porque qualquer coisa em você vai quebrar. Lógico. Porque o doutor ele já tinha falado pra eles, não, relaxa, a gente vai sair daqui. Não é difícil reverter esse troço. É fácil, eu vou fazer, vai demorar um pouco, mas eu vou descongelar tanto ele, quanto a Sarah Jane, quanto todo mundo. E pra eles vai ter passado a mesma coisa. Pra gente pode ter passado milhões de anos, pra ele ter passado milhões de anos. Pra eles vai passar um piscar de olhos. Um piscar de olhos. Eles não vão envelhecer um segundo e eles não vão nem lembrar. Pois então, de boa, eu vou reverter isso dele.
Só que ela fala pra ele fugir, ele não foge porque ele tem esse instinto de defender a filha. Claro. E o Skyclops desce um murro nele e esfarela ele, tipo, quebra ele. Já era, ele morreu quebrado. Não, isso é porque ele já tava meio petrificado. A gente não espera que vai ter, tipo, uma baixa nessa HQ. Tipo, ainda mais de um personagem que tava tão presente, tão próximo. Assim, uma coisa é o transeunte morrer, entendeu? Essa galera, personagem exato. que vem pra morrer, a gente tá esperando. Esse cara, ele tava junto do plot e ele morre. Eu fiquei bem triste. Muito louco, cara. Triste, porque, pra começar, parece que a Atena já não tem mãe, porque são só os dois. Não tem. Aí, tipo, ela tá noiva ainda. Aí eles são mó próximos, são mó queridos um com o outro, assim, mó fofinhos. Aí ele vai lá e morre. E eu falei, não. Vai voltar, né? Eu também fiquei pensando isso. Vai voltar, né? E aí na próxima a gente vê que não volta. Então, mas ao mesmo tempo que eu fiquei assim, muito triste. Porque o cara era brilhante, o cara era um gênio, mano. Sim, então, mas ao mesmo tempo que eu fiquei nessa de, tomara que eles dêem um jeito de voltar, eu também fiquei, tomara que não volte. Sabe por quê? Porque senão a morte dele perde o significado, cara. Mas foi triste. Não, foi triste, mas é pra ser triste. É pra mostrar que, tipo, a mulher, ela não tá nem aí. Tipo, se ela tem um passado com o cara, ela não tem remorso, entendeu? Nenhum. Ela só quer saber dela mesmo. Pois é. Dane-se. Enfim, aí a Atena eventualmente vai correr pro doutor lá, ela vai, porque ela precisa de ajuda. Sim. E o doutor, ele já tá lutando contra a Medusa, né? Ele fala, ela vai pra jogar um raio nele, e ele com a chave de fenda faz um escudo nele próprio, né, cara? Pois é, muito legal. E ele fala, realmente, agora você nem vai conseguir me acertar, porque eu tô protegido, tá não sei o quê. Fica esse jogo ali de poder, porque ela fala que vai fazer, e ele tá bloqueando. A Atena chega, e aí, enquanto ela tá contando pra ele o que aconteceu, do nada vem uma energia neles. Ela fala, pronto, a Medusa pegou a gente. Ele fala, não, isso não é a energia da Medusa, eu travei aqui, ela não pode. Isso é algum transmate. Isso. E aí, essa cena é muito louca. Essa cena é maravilhosa. Ninguém vê essa porra vindo, né, Eu achei maravilhoso. O que acontece é o seguinte, um pouquinho antes deles serem capturados e da Atena chegar, o doutor descobre que essa Medusa, ela tem um campo de limitação e é por isso que ela não consegue sair da dimensão. Ele fala assim, já descobri, você tá presa aqui. Esse é o lance. É verdade, quando ele chega na dimensão... Nessa conversa que ele tá tendo com ela, ele descobre isso. Sim, mas antes mesmo ele fala, quando tá ele e o professor e a Atena, que ele fala assim, sabe o que isso aqui me parece, me lembra? Uma prisão. Uma prisão. Porque eles falam, e eu já tive em várias e é isso mesmo que tá parecendo. É isso mesmo. E aí ele vai, lógico, né, jogando os verdes, conversando com a Medusa, babá. Aí ele descobre, eu já sei por que você não vai embora. Porque você tem um campo de limitação. Você não consegue sair daqui. Por isso que alguém... Você tá presa aqui. E é legal que ele vai montando quebra-cabeça e ele fala, então é por isso que a Lady Emily joga as pessoas aqui. Pra te alimentar. Você que é o benefactor dela. Exatamente. É você que é a pessoa que ela entrega essas vítimas. Porque você tem que comer, mas você não consegue sair pra comer. Então quem alimenta a Medusa é a Lady Emily, e o lance é que a Lady Emily falou lá atrás que ela tinha um acordo com esse monstro. Eu alimento com o benfeitor dela, né? Ela fala que eu alimento ela e ela vai me dar o que eu preciso, que é, em tese, ainda, né? É a tal da viagem que vai trazer as filhas dela de volta. Sim. Que esse é o objetivo dessa personagem. Pois é, aí beleza, vamos lá. Sarah Jane... Veio 3 match. A Sarah Jane ainda tá pedra lá, não, ela tá pedra, foda-se, esquece. não acontece nada. Não acontece até nada porque a Atena fala, e a Sarah Jane? Aí ele fala, olha, pelo que eu sei, pelo que ela falou pro seu pai, ela já se viu no futuro, então quebrar ela não vai, porque isso já tá fixo ali. Isso. Então tudo bem por hora. Tem uma cena do doutor com a Sarah Jane já petrificada e ele fala, tipo, minha querida, parece que você vai ter que pegar o caminho mais longo, mas a gente já se vê. Mas pra você não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença pra você. Pois é. Mas, como é um ponto fixo, eu não tenho que fazer aqui. Então, mas isso tranquiliza ele um pouco, do tipo... Eu também acho. Eu não preciso ficar tão louco pra salvá-la agora. Preocupado com isso. Porque se ela já tá lá no futuro... Tudo Beleza. bem, tá de boa. Eu só preciso fazer o que eu tenho que fazer aqui. Pois é. E aí eles vão pra essa... É muito louco, porque eu até brinquei na abertura, né? De, será que a gente vai realmente só pra Luz Vitoriana? Porque nessa hora a gente vai pra um... Porque até então, o setting do episódio, ele tá todo num nível, apesar de estar nessas duas dimensões. A gente tá na Inglaterra Vitoriana, ali tudo escuro, século XIX e tudo mais. E a gente vai pra uma caverna, que muito bem poderia ser uma caverna inglesa daquela época. É uma dimensão diferente, mas parece uma caverna normal, de pedra, bababá, escura. Quando a gente vai pra esse lugar que o Transmate levou eles, é um lugar todo claro. Totalmente diferente. Outro lugar no universo. E pra melhorar, parece uma porra de uma nave, e tem uma porra de um Zeus gigante de holograma. Maravilhoso! E aí a Atena fala, caralho, a gente tá na presença de Zeus? É isso mesmo? Aí ele fala,
pelo menos o que inspirou Zeus. Isso eu tenho certeza. E esse até é o cliffhanger da saga sim. que eu achei mó legal. Tipo, Zeus? E aí ela fala assim, mas é Zeus de verdade ou é só uma fantasmagória? Tipo, é só um fantasma? Ele fala, olha, dependendo da explicação, a pessoa falaria que é só um holograma, mas eu prefiro a sua explicação, ela é mais legal. Eu gostei mais da sua, é. Muito legal, né? E aí o lance é que ele vai conversar com esse cara, né, com esse Zeus gigante, e ele fala assim, o que aconteceu, não sei o que, ele fala, como é que ele fala? Explorador de classe 4 ou maior. Identifique-se, não sei o quê. Explorador de classe extraterrestrial. 4 ou maior, que é 4 mais. Que é a brincadeira do que ele é o 4. Que né? ele é o quarto do 3. Aí ele fala, bem, se é extraterrestre de 4 ou mais, deve ser eu, né? Deve ser eu, acho que ele tá falando de mim. Aí ele fala, campeão, é muito errado que ele fala com os Zeus como se fosse qualquer um, né? Aí ele, campeão, então, você tá esperando um cara aí da exploração e tal? Não sou eu, não. E se você tá esperando esse tempo todo, não vai vir mais. Aí o cara, né, ele mexe no painel, ele consegue ver quais são as pessoas que ele tá esperando. E tem um exército ali e os Scryclops. Exato. Vamos lá, resumindo o rolo todo é o quê? Qual é o terceiro ato da história? Que é a conclusão já. Isso. Tem essa raça superior lá do espaço, alienígena total, que tem esse Zeus gigante, e ele tinha um grupo de pessoas de uma equipe dele. Pessoas, entre aspas. Entre aspas. Os campeões dele. Isso. E junto a esses campeões tinham também o exército mais bruto, que eram os Scryclops. E eles estavam levando um prisioneiro. Isso. Em dado momento, os Scryclops se rebelaram contra os campeões dele. E é o que o doutor fala, então é isso, porque a Medusa, até onde eu sei, ela tem um baixo nível de controle mental. Os Scryclops, eles não são seres tão inteligentes, então em algum momento... Ela dominou eles. Enquanto eles estavam carregando esse prisioneiro, que era a Medusa, ela controla a mente das pessoas com mais força e faz um motim. Isso. E é muito maneiro que a gente vê... Eles eram escravos Qual dela. é o grande lance? Qual é o grande lance? A gente vê, ele traça ali uma linha do tempo rapidinho, de como nasceram as lendas gregas. Que ele fala assim, então agora tá claro o que aconteceu pra mim. Tipo, eles estavam levando esse bicho, né, esse ser monstruoso, esse prisioneiro. Ela faz uma rebelião dentro da própria nave. Essa nave cai na Terra, lá atrás, antigamente. Muito antigamente, Grécia Antiga. E as pessoas dessa época começam a ver as manifestações dessa nave como deuses. E é daí que saiu a mitologia grega, e isso é muito maneiro, porque lembra que... pelo menos parte da mitologia grega, né? A gente... Lembra que a gente comentou no último podcast sobre esse status de Deus que o doutor tem? Tipo, as pessoas se chamam de Deus, mas na verdade... A gente fala muito disso, na verdade, ele não é um Deus, ele é só uma fama que atribuem a ele, né? De Deus. E exatamente isso, tipo, as pessoas veem algo que eles não compreendem e por ser uma coisa muito além, é Deus. Por exemplo, eles viram esse ser gigante de luz sentado num trono. Pronto, é um negócio sobrenatural. É o Deus do trovão, é Zeus. Exatamente. É muito maneiro, e provavelmente é trovão, porque foi a nave que caiu e fez um monte de estrondo, exato, né? Exato, cara. E eles não sabiam, não tinham conhecimento científico pra saber que aquilo era só algo alienígena e não algo divino. A gente vê isso ao longo, né, de Doctor Who, tipo, na própria série, né? A gente vê que, por exemplo, o Sétimo enfrenta os deuses do Ragnarok. Isso. Tipo, eles são deuses mesmo ou eles são só seres de outro planeta, de outro tempo, de outro plano, sabe? Ou, por exemplo, o próprio Quarto Doutor, ele enfrenta o Sutek, que é lá um deus egípcio, que não é um deus egípcio, né? Ele veio de Marte, onde tinham pirâmides, e aí tudo foi saindo da ideia do Sutek, entendeu? Muito legal, né, cara? Eu gosto dessa parte de Doctor Who. Essa virada que Doctor Who faz é muito maneiro, cara. Tipo, não, cara, eles não eram deuses, eles só eram alienígenas. E o mais legal disso é que, assim, esse ato, nesse terceiro ato, onde a gente vê Zeus, a gente sabe sobre a rebelião e tudo mais, não tem, cara. Você começa a ler HQ, você não imagina que isso vai acontecer. Imagina, de jeito nenhum. Você tá num setting vitoriano, aí beleza, tem a Medusa, mas até aí, você relaciona uma coisa com a outra. Falei, gente, é muito legal ter aqui os deuses gregos, que foda. Pois é, e aí qual é o lance? O doutor, ele começa a conversar com esses Zeus, mas ele é meio... Ele não é de conversar muito, né? Ele fala comandos, porque ele é só um holograma, né? E não só isso, até o balão de fala dele é diferente, e parece que ele fala meio que por versos, é uma coisa meio... Ele fala meio quebrado. Homero mesmo, né? Meio... Sim, e aí ele fala assim, tipo, o doutor explica que deu merda já, que teve essa rebelião, aí ele fala, o perigo não vai ser detido, destruir tudo. E o doutor fala, não, peraí, né? Assim, a Atena até pergunta, né? O que isso significa? Aí o doutor fala, olha... Não é bom. Com a minha experiência,
deve ser um countdown de explosão aqui. Não, e aí a gente tem que ir embora. Não, mas é muito maneiro que ele barganha. Ele fala assim, Zeus, peraí, cara. Não, ó. Seguinte, você não tava só querendo um explorador de classe 4, não sei o quê. Ele não tá aqui, esse mal tá solto. Relaxa que eu resolvo. Só me manda pra lá. E ele manda. Não tem muita treta. Quando ele vai de novo ali pra caverna, ele fala, olha... Não é que o Zeus é um cara até reasonable, né? Eu conversei com ele e deu certo. Quem diria que ele ia me tratar assim, né? Só que não é tão assim. Ele deixa o doutor lá, mas ele tem um limite. Ele fala assim... Ele não fala isso, mas é o que acontece. Resolva em tanto tempo, porque essa merda vai explodir. Vai explodir. Ponto. Não tem jeito. Né? Vamos lá. A gente sabe que essa caverna onde eles estão é no passado... ali da onde eles estavam no começo da HQ. A HQ se passa no século XIX, isso se passa bem antes da história da Terra. Século V. Século V, meu, eles acham coisa do século V. Sim, Mas pode ser até antes, pode a gente ser não sabe. até antes. Porque essa caverna, ela tem coisa de vários espaços no tempo. Desde pessoas do século V, por exemplo, quanto pessoas do século XIX. Então, assim, ela pode estar na gênese da Terra. Ninguém a gente não sabe. Ela tá no passado. E aí o doutor vai pra lá, enfim, ele consegue... O grande lance é que enquanto ele tava lá com os Zeus... A Medusa tava batendo boca com a Lady Evelyn, não, a Lady Emily. E ela fala assim, eu já te dei o que você quis, eu trouxe essas pessoas, cadê a minha parte do trato? Essa é a parte assim, do tipo, olha só, eu tô te alimentando esse tempo todo, a gente tinha um acordo, tá na hora de você... cumprir a sua parte, porque eu tô cumprindo a minha há anos, tá na hora, vamos, minha filha. Ela até fala, olha, você deu o seu toque em mim, eu sou meio de pedra. Pois é. E aí, esse é foda, porque a Medusa fala assim, você realmente acha que eu tenho qualquer interesse? Não, ela fala assim, eu lembro do acordo, mas você acha que eu tenho qualquer interesse em te ajudar? Você serviu o que eu queria. Que você se dane. E eu não deixei minha marca em você à toa. E aí, beleza, corta de novo pro doutor, ele matando o problema, que ele fala, caralho, eu já sei o que vai acontecer. Porque se a Medusa controlou os Cyclops, ela tem esse lance da mente que eu já sabia. Ela precisa sair da dimensão. Não tem como ela sair porque ela tá presa no campo de limitação. A trava ali do campo de limitação é pra engenharia genética dela. Ele é feito pra ela exclusivamente. O que ela vai fazer? Ela vai jogar a mente dela num vaso pra sair. E deve ser a porra da Lady Coisa lá. Basicamente, a Medusa vai parasitar o corpo da Lady Emily pra usar o corpo da Lady Emily pra sair da dimensão. Porque aí a trava ali da dimensão não vai conseguir parar ela. Não, já era. Porque ela tá em outro corpo. É outro corpo. E quando ele volta, não tem outra, Mas né, cara? aquilo mesmo que eles encontram. A Lady Emily serviu ali como esse vaso mesmo, a Medusa entrou nela. E é muito maneiro o aspecto que dá, porque é como se ela rachasse o corpo da Lady Emily e ela sai uma Medusa meio humanoide, assim, mais em pé. Mais mulher. Porque antes o monstro que era foi mostrado... Cobrona. Não era nem cobra, né, bicho? Era um monstro, uns olhos bizarros. Então, mas é porque ela era tipo uma górgona mesmo. Ela tinha, tipo, ela não tinha perna, era uma perna de monstruoso. Um corpão de cobra com braços e uma bocona, né? Uma cara. Isso, monstruoso. E aí ela entra na Lady Emily e ela fica uma Medusa mais próxima da Medusa, não o bicho górgona, mas a Medusa artigo definido, tipo, duas pernas, dois braços, aquela cabeça com os olhos bizarros e as cobras. Isso, só que ela tá menor também. Ela tá do tamanho de humano, Ela tá do tamanho do humano, mas ela não tá humanoide, ela tá com aqueles... tá um humano reptiliano. Tem tentáculos bizarros, assim, verde, esquisitíssimo. Não, então, mas é o que ela precisa, cara, porque ela só precisa sair pra comer. Sair da dimensão, Só que aí, o bom é que o doutor consegue sair antes e é tipo coisa de último segundo, ele sai... Como sempre. Ele sai, ele trava, como se tivesse uma parede, assim, quando ela tá saindo, ele liga uma parede, aí ela fala, você tem que me tirar, aí ele fala, seguinte, eu vou te dar mais uma chance. Lembra, eu já falei, a oferta que eu te fiz... Se fosse a 13ª doutora, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que eu tô dando uma chance, né? Eu lembrei muito dela nessa hora. Sim, porque ele fala assim, seguinte, lá atrás eu te ofereci um negócio, se você parar o que você tá fazendo agora, eu te levo pra um planeta que tem vida pra você consumir, que não seja vida sapiente. Você vai pra um lugar onde você vai poder comer à vontade e você não vai estar matando nada. É como se ela fosse pra um lugar onde só tem salada, sei lá, ou rocha, sei lá. Qualquer coisa que não tenha vida. Que ela conseguiria absorver a vida... A energia mas sem matar seres, ninguém. Sem prejudicar a vida de ninguém, porque é isso que ela tá fazendo na Terra. E aí ela tá matando pessoas. Aí ela fala, esse diálogo é muito maneiro, que ela fala assim, você acha que me oferecendo isso você tá me ajudando? Isso é uma ofensa pra mim. Ela fala, você... É migalha, né? Você pelo menos tem que me dar as pessoas que já estão petrificadas aí, porque elas são minhas por direito. E aí ele fala, que direito? Você não tem direito à vida dos outros, não sei o quê. Aí ela fala, a minha natureza é chegar nos lugares de raças inferiores e me alimentar.
essa raça é inferior, você não pode ir contra a minha natureza. E aí é muito foda, porque primeiro que o desenhista dessa HQ, ele consegue pegar demais as expressões do Tom Baker, assim. Sim. Parece, inclusive, que ele foi pegando screens de episódios e desenhando provavelmente baseado foi em cima. isso que aconteceu. E aí tem uma hora tá que, bem assim, direitinho é o Tom Baker tristão, assim, o doutor tristão falando, então beleza, essa tua resposta final, eu já te dei todas as chances, não tem mais o que eu possa fazer. Não tem o que eu posso fazer. E aí, tipo, ele não... Você fez sua escolha, ele não explode nada, ele não desliga nada, ele só espera. Ele fala, a Athena fala assim, mas meu Deus, o que vai acontecer? Não sei o que. Ele fala, não, é só esperar. E aí começa a explodir tudo que ele fala. O Zeus lá explodiu tudo que tava na caverna, e ela tá na caverna, ela vai morrer. Aí começa uma explosão, um monte de coisa, ele fala, rápido, pega a vela, né, a lâmpada, e joga dentro do portal antes dele fechar. Isso. Ela fala, por quê? Porque isso não pode estar aqui. Isso tá errado. Não é pra estar nesse lugar no tempo. É o que ele fala, joga, porque essa caverna que a gente acabou de sair, que vai explodir, na nossa época agora, no século XIX, ela vai ser um escombro que há uns anos atrás, o marido da Lady Emily foi e achou essa vela. Só que não tem vela lá. Então a gente tem que deixar a vela lá. Tem que deixar a vela lá. É uma parada meio... A gente fez até o paralelo com aquele negócio de eu tenho que deixar uma carta porque eu tenho que... Porque se eu não receber a carta, Paradox. Não vai dar o start nos eventos. Bootstrap Paradox. Isso. Quando a gente falou muito de Weeping Angel nesse review, né? Por conta do... Tem tudo a ver. E é justamente isso, né, cara? O cilindro que a Lady Emily tinha, que o marido dela deu, só foi achado nos escombros que ela mesma causou. Exatamente isso. E o cilindro é o mesmo, tipo, não dá pra saber qual é o primeiro cilindro, não, entendeu? Tá num loop. É um loop. E aí a Athena joga, ela fala, mas e aí, o que vai acontecer? Ele fala, há uns anos atrás, o marido da Lady Emily vai achar esse troço, isso vai desencadear tudo. Vai desencadear os eventos vai ter essa escavação agora, nesses escombros, e aí vão achar a vela, vão achar todas as estátuas, e inclusive vão achar a Sarah Jane. A Sarah Jane. E é assim que ela vai voltar pra gente. Pois é, e é justamente isso, tipo, eles selaram ali, eles fecharam o loop, né, a vela voltou pro lugar que tinha que estar, as estátuas estão lá no lugar que tinha que estar, a Medusa já morreu no corpo da Lady Emily, ela já não existe mais. Já não tem mais. E aí eles vão não tem mais o Cyclops também, eles vão pra mansão, e descongelam todo mundo que tem que descongelar. Isso. E aí é muito maneiro porque, assim, primeiro eles estão resolvendo os negócios, aí a Athena fala assim, não tá na hora de a gente descongelar a Sarah Jane? Ele fala, verdade, tem que fazer isso mesmo. É mesmo, né? Pra você ver como ele gostou da companhia da Athena. Porque a Athena é uma companhãozona, ele fala assim, me lembra uma coisa. Gente, eu quero muito ela pra o dia que a Sarah Jane resolver sair, me lembra de falar com você, porque eu gostei de você. Ele fala isso, e tem umas horas que ele menciona a Sarah Jane, e a Athena fala assim, eu tô começando a gostar dela. Ele fala, não, você ela gostou parece muito ser bem. Legal. Ou é o James que fala da Athena pra Sarah Jane. Não, é porque até e a Sarah Jane fala, olha, eu tô começando a gostar os dois, dela. Acontece né? os dois. O James fala pra Sarah Jane e o doutor fala pra Athena, e elas se gostam. Porque ela porque mesmo elas sem se conhecerem. Elas são, não a mesma personagem, mas assim, elas são muito parecidas. Esse é elas o lance. são mulheres de ação, mulheres inteligentes, mulheres fortes, destemidas. Um pouco à frente do seu tempo. É muito legal, gente. Enfim. Outra coisa que é legal de ser falada é que naquele momento que ele tá falando com Zeus ali atrás, ele menciona a idade dele que ele tem, né? Que ele fala que ele tem 750 anos. Ele fala, tá jovem esse doutor. Ele fala, eu tenho só 750 anos, eu não tinha que estar passando por isso. É muito legal. É muito engraçado. Não, ele fala assim, eu ainda não tô senil, eu só tenho 750 anos. Cara. Muito bom. E, enfim, aí a gente já corta ali pra parece um tempinho depois, um dia depois, talvez. Isso. A Sarah Jane já normal. despetrificada. Eles já estão passeando por Londres ali. E aí ele fala, e aí, você vai querer fazer o que agora? A gente vai lá pra coroação do rei draconiano? A gente eles tinham mencionado antes. Você quer tirar mais uma soneca? Você dormiu um tempão já? Aí ela fala, nem brinca com isso, porque por mais que eu não tenha sentido nada no meu corpo, é como se eu tivesse sonhado uma coisa muito maluca e eu acordei de um sonho muito estranho. Então, vamos lá, vamos pra prática da coisa. Na verdade, ela sentiu esse tempo. Pois né? é. Claro que ela não ficou lá sentindo. Ela não sentiu, mas alguma coisa no fundo da mente dela sentiu como essa se eu tivesse estranheza. dormido por um tempo. E aí a por gente muito pensa, tempo. a Sarah Jane, em tese, sabendo disso, ela viveu milhões, não milhões, né, mas séculos. Séculos, cara. Tipo mais Muitos de 10 séculos. Ela viveu, tipo, congelada ali no eixo temporal em pedra. O que ele fala? Você vai pegar o caminho mais longo. Exato. A diferença é que isso não reflete pra ela. Pega essa, Rory. Não, é tipo o Rory mesmo, cara. O Rory é um pouco pior, né? Porque ele ficou sapiente ali, ele tava vendo tudo. Sim, sim. Ele sentiu, ela não sentiu. Mas querendo ou não, ela viveu. Ela ficou viva esse tempo todo, congelada, em pause. Nossa, péssimo. Foda. Coitada, cara. E aí no finalzinho tem a Athena apresentando
apresentando finalmente o noivo pra eles. Ele fala assim, vambora. Aí só que nisso eles encontram a Athena, ela fala, que bom que eu consegui pegar vocês antes de vocês... como é que eu vou dizer? Irem embora, né? Irem passear de novo. Passear. E ela fala, queria apresentar o meu noivo aqui pra vocês, que é o Sr. Sullivan. E aí cara. o lance é que é assim... Albert Sullivan, né? E aí o lance que é assim, cuspido escarrado, ou cuspido encarrado, você que escolhe, em cima do Harry Sullivan. É igualzinho, cara. É igualzinho. Aí é muito bom porque a Sarah fica assim, pera, Sullivan? Aí o doutor vai... Pô, você é mestre da marinha, né? Ele fala, é uma coisa que rola na família do Sullivan. Acho que isso não vai mudar por muito tempo. Aí o doutor, não. Você pode ter certeza que não vai. Aí ela fala, eu queria deixar pra vocês o convite do meu casamento, vai ser daqui a uns dias. Aí o doutor fala, não, eu vou... A gente tá com um compromisso aí, um casamento, a coroação de um rei draconiano. A Sarah Jane fala, não, a gente vai. Aí ele, mas Sarah Jane, ela falou, a coroação a gente pode ir a qualquer época que a gente quiser, porque a gente tem a tarde. Agora, ver o casamento... dos bisavós, acho que é bisavó, great grandfather, do Harry, e contar pra ele quando a gente voltar, vai ser bom demais, cara. A gente não pode perder essa chance. Ai, é muito bonitinho esse finalzinho. Que querendo ou não, faz uma ligação com os personagens da era do quarto doutor. O Harry, ele é o companion do doutor junto com a Sarah no começo, sim, né? Exatamente. O começo é quarto, Harry e Sarah. Eventualmente o Harry para e a Sarah continua. Ela ainda fica mais um pouquinho, né? A gente falou até o Hand of Fear. Isso. Mas é legal que, tem a citação ao Harry. É muito legal. Ele não tá de fora, né? Não tá. Ele tá de fora nessa aventura. Exatamente. Outra coisa legal de falar é que nós temos 2 histórias de uma página só. Mas é que isso aí já são outros 500 aí, não queria entrar agora. Tá bom, vai. Que é tão legal as historinhas. Tudo bem, porque, vamos lá. Do 8º Doutor, beleza, mas com o quarto Doutor eu achei bem legal. Sim, nessa época, de que ano essa HQ mesmo? 2016. Pois é, 2016 a gente teve, 2016 ou 2015? 2016? 2016. A gente teve o mega evento, porque a Titan ela sempre faz os eventos anuais de crossover, Isso. né? E nesse ano foi o Supremacy of the Cybermen. E aí, o grande lance é que assim... Todos os meses, antes de sair realmente a Supremacy of the Cybermen 1... Tinha os teaserzinhos. Tinha os teasers nas HQs que estavam saindo. Sempre, cada HQ tinha uns 2, mais ou menos. De doutores diferentes. E aí no 10º é do 8º e do 4º doutor, provavelmente dito. A gente não vai falar delas porque a gente vai revisar Supremacy of the Cybermen e aí a gente vai falar. Mas é legal como minis. os eventos da Titan estão interligados nas HQs. É o universo o Titan subverso. Titanverse, isso, exatamente. É que não é bem Titanverse porque é tudo o universo do Doctor Who, né? Tipo, pois é. Não, ele não é um universo separado. Essas tudo histórias estão no cânon da série. Tipo, essas coisas aconteceram com esses personagens. Exatamente. Isso não é non-canon, não é fora, não é nada. Exatamente. Ele tá alinhado certinho, cara. Exatamente. Inclusive, isso é uma coisa que sempre que a gente revisa a HQ da Titan, é sempre bom falar, ela tem um cuidado, assim, os escritores, no geral, têm um cuidado, assim... milimétrico, meticuloso de não estragar nada da continuidade. Muito pelo contrário. Não, tudo eles se apoiam na própria continuidade. Não, assim, e tem editor pra falar isso aqui não pode, isso aqui já foi, isso aqui não foi, isso aqui... Exato. Entendeu? Vamos lá, vamos pros roteiristas. É o Gordon Rainey e a Emma Beebe. Eles já fizeram Juiz Dredd. Sim, fizeram Juiz Dredd, fizeram 2000 AD por muito tempo. E vários outros trabalhos. São peixe grande lá no Reino Unido, na zona das HQs, isso é muito bom. Isso é muito bom. E a arte é de Brian Williamson, que fez as HQs do 12º, também pra Titan, né, a arte. E ele fez também, eu acho que Real Ghostbusters, se eu não me engano. Isso, exatamente. Teve algum post no site que eu falei sobre isso. A gente vai linkar. Linkado. Eu tenho quase certeza que é Real Ghostbusters mesmo. Isso. E as cores são do Hi-Fi, né? Que é sempre quem colore. Que é sempre quem faz. E vou falar, cara, a arte tá lindona. Sim. As cores estão incríveis, o traço está maravilhoso, é esse clima bem londrino mesmo, sabe, vitoriano escuro. Sim, aqui é bem escuro. Ele seta o tom muito bem, tipo, você sente literalmente o tom, né? o tom da cor, né, e da época, da era que eles estão vivendo aqui. As cores estão vivas, estão bonitas. São ótimas também. É uma arte que você vê bem o rosto dos atores e tá muito bonito. Não, e eu vou além, é um trabalho não assim, não só os pra personagens... você guardar em casa, tá muito bonito mesmo. Sim. Não assim. só os personagens que são baseados em alguém que existe, mas, por exemplo, a Athena, ela não é nenhuma atriz. Talvez o desenho tenha se baseado em alguma pessoa viva. Geralmente eles fazem isso.
Mas, por exemplo, ela não tem uma contraparte live action. Não. E ela é muito bem desenhada Ela também. é super bem desenhada. Assim, em relação à ela arte, é morena, a Titan... né, tal. A Titan, ela não deixa nada a desejar pra qualquer outra publisher de HQ, não assim. Mesmo, eles são incríveis. A gente tem aí, antigamente, as HQs de Doctor Who, tinha muita gente que reclamava do traço, falava, o traço é meio duro demais. Realmente, a gente pega ali a época da DW, tinha umas HQs bem rudimentares, assim. Algumas, sim. Uns com traço muito bom, outros com traço mais ou menos. Era irregular. Era bem irregular. A Titan, ela sempre mantém a qualidade, né, cara? Não, até porque temos até a Adriana Mello trabalhando para a Titan, que é Sim, brasileira, né? Com o doutor, inclusive. Exatamente. Então, assim, gente, trabalho impecável, roteiro gostosinho, história ótima. E pra você... Atena pra Compênio. Sim, Atena pra Compênio. E pra você que é colecionador, que quer ter isso na sua estante, a gente super indica comprar o encadernado. A gente tem um encadernado de capa cartonada, mas ele fica muito bonito na estante, a gente tem, inclusive. Ele fica bonitinho na estante lá. Fica. E, cara, é uma peça de coleção, assim, tenha. É muito ele não bonito. é tão caro, a gente vai deixar o link aqui pra vocês se tiver pra comprar. Isso. Tanto no Book Depository, que já voltou a entregar no Brasil, inclusive, quanto na Amazon. A gente vai ver quais são os links aí melhor pra vocês comprarem. E vai ficar aqui. Fica a nossa dica pra vocês adicionarem isso na coleção de vocês. Gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porém, o que também vale muito a pena é o de sempre, Thaís. Dê a sua nota de Hartnell a Whittaker para Gaze of the Medusa, essa minissérie aí do Quarto Doutor da Titan Comics. Ah, cara, eu gostei bastante dessa história. O problema é que eu gosto de todas as minis, né? Da Titan. Sim. É difícil, né? Julgar, dar Todas uma são nota. ótimas. Mas eu acho que eu vou dar um 11. Um 11 de 13. Um Matt Smith. Ok. Pra essa série. Eu amo Londres vitoriana. Eu amo esse setting misterioso, escuro, dark. As roupas das mulheres são bonitas. Essa névoa que Londres sempre tem, né? Sim, esse fog londrino, britânico. Eu gostei muito da personagem da Atena. É engraçado, conforme eu fui lendo... Gente, ela é maravilhosa! Porque foi assim, só pra vocês entenderem, né? Sempre que a gente vai revisar quadrinho, a gente relê o quadrinho, né? Como eu falei, né? Eu já tinha lido antes, não lembrava de muita coisa, e peguei pra reler, e a Thaís foi ler pela primeira vez. Conforme eu fui relendo, eu fiquei o tempo todo, caralho, a Thaís vai adorar a Atena. A Thaís provavelmente... Alguém me conhece bem. Não tô inventando, isso é real. Eu tava lendo hoje e eu falei assim, hoje no caso pra mim é segunda-feira. É o dia que a gente tá gravando. Eu falei assim, eu quero apostar com alguém que a Thaís vai falar Atena pra Companion. Quando eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que ela falou, Atena pra Companion. Óbvio, eu já tinha anotado lá Atena pra Companion. Sim. Eu gostei muito também do personagem do James, o pai dela, porque, cara, ele é um estudioso de viagem do tempo, ele só nasceu na época errada. Ele tá à frente do seu tempo, cara. Não, eu vou além, maravilhoso esse homem. Ele não nasceu só na época errada, ele conhecia as pessoas erradas também, porque vamos supor, esse cara é contemporâneo a Jaguar Lightfoot. Pois é. Que são, tudo bem que o doutor ainda não conhece o Jaguar Lightfoot, porque Tales of Wing Chiang é quando ele já tá com a Lila. É mais pra frente. Isso aqui é antes da Lila. Pois é. Então, assim, o doutor não conhecia eles dois. Mas esse cara poderia conhecer eles que sabem de Viagem no Tempo. Que tá dentro ali da época deles. Vastra, Jane e Strax estão nessa mesma época. Estão nessa época. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de ele não conhecer as pessoas certas. Porque esse cara podia ter integrado ali a Paternoster Gang. Uma Paternoster Gang. Ia ser tão maravilhoso. Nossa, sério, eu gostei. Descansa em paz. Eu gostei muito. Hip, né? Hip James. Hip James. Sério, eu gostei muito desses personagens. É difícil, né, a gente se apegar tanto a personagens que são de fora, mas, cara, sério, maravilhoso. Eu gosto da Sarah Jane, mas ela até que apareceu pouco, né? O pouco que ela aparece, ela brilha. Mas ela aparece pouco. A gente tem muito. Mesmo os outros personagens brilhando mais. E eu também gosto de mitologia grega. Na verdade, essa HQ, ela mistura um monte de coisa legal. Então, por isso, fica aí o meu Matt Smith. E eu quero saber de você, Fred Pavão, sua nota para Gaze of the Medusa. Bem, como eu já entrei com a minha opinião dentro da sua opinião, eu só tenho que falar a nota. Também foi o Matt Smith, 11 de 13. Olha aí. Fecha aí com a média 11 de 13 para Gaze of the Medusa. Super indicamos, né? Se você... A gente, como falamos na abertura, indicamos fortemente que você tenha lido antes de escutar esse da BRCast. Por favor! Mas caso você não tenha feito isso, lembre-se que o nosso review, ele não é a mesma coisa que a experiência de pegar e ler. Gente, é gostoso ler. Por favor, mesmo que você compre digital, dê um jeito de ler, porque vale a pena pra você construir o seu conhecimento da série. E não só isso, né? Os diálogos, eles têm nuances e coisas assim que, tipo, a gente não consegue reproduzir. A gente não tá refalando tudo. Aqui é a nona arte, cara. É uma coisa única, é uma experiência. Cara, HQ é o tipo de coisa que você tem que saborear por você. Tipo, é que nem eu chegar pra você e falar, putz,
batata assada assim com um catupiry, um baconzinho, é maravilhoso, cara. Aí você fala, putz, é maravilhoso, adoro. Mas você tem que comer, cara. Você não comeu, como é que você vai saber? Exatamente. É a mesma coisa com os reviews que a gente faz dos episódios. Sim. Você tem que assistir antes pra saber. Cara. Senão fica sem graça, né? Pois Só a gente falando sobre algo que você não conhece. Né? Exatamente. Então, sabendo a nossa indicação de ler pra frente, ou caso você já tenha lido, a gente quer saber qual a nota de vocês pra Gaze of the Medusa, o que vocês acharam dessa HQ. Se você leu há muito tempo, releia. Se você ainda não leu, leia agora a sua primeira vez. E mande um e-mail pra gente para podcast@drrubrasil.com.br. Se você, como sempre, quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, vamos supor que você é um ouvinte novo aí do Spotify, por exemplo, e você não conhece o nosso Facebook é o facebook.com/drrubrasil. Aquele pássaro que vem ali, o pássaro que veio com Zeus, ele veio ali dessa raça alienígena, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. E claro, se você quiser fazer parte aí do grupo mais divertido do Telegram, que é o mensageiro mais legal da internet, é só você entrar em t.me/drrubrasil, você começa a fazer parte do nosso grupo de lá e começa a conversar a valer com essas pessoas bacanas que estão lá. Outras pessoas muito bacanas que a gente sempre cita aqui são nossos apoiadores do Apoia-se, que são Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. E se os seus corações assim mandarem, você também quiser se tornar um compênio apoiador, é fácil, é só entrar em apoia.se/drrubrasil. Lembrando que você também pode apoiar de vários jeitos, de várias formas, como é o caso do seu compartilhamento, que, como a gente sempre fala, ele é um dos nossos combustíveis aqui, ele também ajuda a máquina do WRCast continuar rodando. Você faz isso aí compartilhando, né? Você pode assinar nossos feeds, tanto pelo RSS quanto pelo iTunes, e aí compartilhar para seus amigos, pedir para eles assinarem, quanto pelo Spotify, que é essa plataforma maravilhosa, compartilhar pelo próprio Spotify. Facinho! O Spotify deixa você compartilhar em stories do Instagram, deixa você compartilhar nas suas timelines. Com link, direto. E o Spotify é uma das plataformas nossas, né, de podcast, em que o pessoal nos escuta, que tá crescendo com mais força, assim. Ele, de longe, em menos tempo, ele conseguiu crescer bastante. E a cada dia que passa, cresce mais ainda, né? Então, assim, não ache que não é pela sua ajuda. A sua ajuda, ela vale ouro, cara. Ela faz com que essa máquina continue funcionando com certeza. Aí, de vento em popa, produzindo conteúdo super legal pra você, cara. Ainda mais Dr. Who, que é uma série que a gente conhece, assim, muito por amizade, né? O amigo indica pro outro, né? Já que a gente não tem acesso tão fácil. Gente, o compartilhamento de vocês é muito importante. Sim, de cara, verdade. Exatamente. O que também é de verdade, o que também é uma regra, uma coisa que sempre acontece aqui, é que na sexta-feira, Thaís, hoje é terça-feira, mas na sexta-feira estaremos aqui novamente. E pela ordem natural das coisas, a gente deveria revisar já The Chase ali, o primeiro da série clássica. Só que a gente tá meio apegado ali aí, Bárbara, ainda. Então, pra não sair completamente aí do prumo, resolvemos revisar sim algo que pode ser dito como série clássica. Ah, mas vocês vão pular? Vocês vão para o Doutor? Não. Sim e não. Porque nós vamos revisar Doctor Who and the Daleks. Exatamente! Um filme dos anos 60 com o maravilhoso Peter Cushing fazendo o Doctor Who. O Doutor Who, é cara. É maravilhoso. Então, estejam aqui na sexta-feira, essa Podcast Friday, que vai ser a gente revisando um filmaço com Peter Cushing e Doctor Who. Vocês vão adorar. Gente, assistam até lá pra poder revisar com a gente. Sim, vale muito a pena. Exatamente. Foi muito legal, como sempre, estar revisando com vocês. Então até sexta-feira. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau.